Ainda então, falando da representação diplomática e dessas imunidades diplomáticas, essa troca de favores, né, entre estados, amigos, dentre essas relações de amizade que se estabelecem, a imunidade penal. A imunidade de jurisdição penal significa que o agente diplomático ele não está sujeito à prisão ou detenção pelas autoridades do estado onde exerce sua função. Na verdade, sobre ele não se aplica a legislação penal. Ele está imune à legislação penal no âmbito do estado acreditado, tá? Então, isso vem no 31, quando diz que o agente diplomático goza de imunidade de jurisdição penal no estado acreditado, tá? Isso não significa, pessoal, que ele vai passar imune pela prática de um crime. Então, se ele comete um crime no estado acreditado, não quer dizer que ele não responde de acordo com a legislação do estado acreditado, né? Porque diz aqui o parágrafo 4º do artigo 31 que a imunidade de jurisdição de um agente diplomático no estado acreditado não o isenta da jurisdição do estado acreditante. Então, ele não responde pelo crime com base na legislação do estado em que ele se encontra, mas ele responde pelo crime com base na legislação do seu estado, tá? Então, ele não está impune, ele não sai impune pela prática de um ilícito penal. O que ele não pode é ser preso nem detido por nenhuma autoridade do estado acreditado, ok? Trazemos algumas jurisprudências, na verdade uma jurisprudência para ilustrar, depois a gente traz outras duas lá na parte da imunidade consular, né? E da imunidade do estado também, né? Quando falarmos a respeito dessa questão. Mas agora estamos falando da imunidade dos agentes diplomáticos, ou seja, das autoridades do estado que são enviados para outro estado estrangeiro, né? Segundo um julgado aqui que a gente colaciona para vocês, diz aqui um trecho: habeas corpus, imunidade diplomática, paciente que à época do fato era embaixador de Belize no Brasil, imunidade penal absoluta, trancamento do inquérito policial em relação ao paciente, ordem concedida. Diz aqui então, pessoal, há nos autos elementos sólidos dando em conta que o paciente, o qual foi impetrado um HC, né? Se é que realmente praticou os delitos noticiados na representação criminal, o que haveria ali é um inquérito, né? E uma representação por parte do Ministério Público, né? Esse paciente teria perpetrado esses delitos enquanto embaixador de Belize no Brasil, sendo detentor, portanto, de imunidade penal absoluta nesse país, conforme consagrado na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, promulgada no Brasil pelo Decreto 56.435 de 65, ok? Diz ainda a jurisprudência que o caso, então, é de trancamento das investigações em relação ao paciente, pois trata-se de fatos, em tese, criminosos, praticados por chefe de missão diplomática estrangeira, detentor de imunidade penal absoluta, mesmo após deixar o cargo, conforme expressamente previsto no artigo 38, parágrafo 2º da Convenção de Viena, que nós estamos tratando. Nesse sentido, a ordem do HC foi concedida. Tá? Então, veja, um exemplo aqui de jurisprudência, uma jurisprudência da Justiça Federal, né, pessoal, que trata aqui da questão da imunidade penal dos agentes diplomáticos. Aqui era um embaixador de Belize no Brasil, que mesmo já tendo deixado o cargo, ainda gozava desse favor nos termos do artigo 38 da Convenção de Viena. Tá? Então, como detentor deste cargo, ele goza de imunidade penal, que aqui no Brasil é vista até de maneira absoluta, né? Sem qualquer ressalva, como feita aqui na própria Convenção de Viena. Quando se fala de questões penais, né, diferente da tributária e da civil, que trazem ali exceções, imunidade penal ela é absoluta, tá? Não comporta aí nenhum tipo de exceção com relação à não aplicação da legislação penal sobre as autoridades do Estado acreditante, né? Ok? Então, falamos da representação diplomática.
Uma outra questão ainda dentro dessas relações é a representação consular, tá? Ou seja, a representação daquelas autoridades para os tratos de questões privadas, né, de interesse dos nacionais do seu estado, tá? E a missão consular, ou seja, o local onde está o consulado do país, ele também goza de inviolabilidade. Isso está na outra convenção, na Convenção de Viena sobre as relações consulares, tá? Que é uma convenção de 63. E o artigo 31 e 33, bem como lá o artigo 61, ele menciona a inviolabilidade da missão consular. Ou seja, os locais, os arquivos e os documentos consulares, eles são invioláveis em qualquer circunstância, tá? Isso é o que diz o artigo 31, quando menciona que os locais consulares serão invioláveis na medida do previsto nesse artigo. Diz aqui o parágrafo 2º. As autoridades do Estado receptor não poderão penetrar na parte dos locais consulares que a repartição consular utilizar exclusivamente para as suas necessidades de trabalho, a não ser com o consentimento do chefe da missão consular. Ou seja, o local da sede do consulado, ele é inviolável. Ele não poderá ser penetrado, ele não pode haver o ingresso das autoridades do Estado acreditado sem o consentimento do chefe da missão consular, ok? E o artigo 33, o 33 fala assim: os arquivos e documentos consulares serão sempre invioláveis, onde quer que estejam, tá? Então, se estiver na sede da missão consular, se estiver na residência do chefe da missão ou num outro prédio alugado, aonde quer que esteja, esses documentos, esses papéis, esses arquivos, eles são também invioláveis pelas autoridades do Estado acreditado, ok? E o 61 traz também uma menção nesse sentido. Diz que os arquivos e documentos consulares de uma repartição consular, cujo chefe for um funcionário consular, sempre serão invioláveis onde quer que se encontrem, tá? Então deixa mais uma vez expresso que os locais da missão consular, os arquivos, os documentos, ou seja, todos os papéis, né, de interesse do consulado, eles são invioláveis em qualquer circunstância. Ainda a respeito de favores, temos que falar das imunidades consulares, né? Assim como a inviolabilidade, gozam também do privilégio das imunidades, tá? E encontra-se previsto nessa Convenção de Viena sobre relações consulares nos artigos 28 ao 58, ou seja, tem um rol aí de vários dispositivos que regulam essa questão, tá? Para nós, o mais importante é saber que os locais da missão consular gozam de imunidade tributária. O artigo 32 dessa convenção menciona isso, quando fala que os locais consulares e a residência do chefe da repartição consular do estado que envia a pessoa, né, estarão isentos de qualquer impostos e taxas nacionais, regionais e municipais, excetuadas as taxas cobradas pelo pagamento de serviços específicos prestados, tá? Então, exceto a hipótese de contratação de serviços específicos, gozam aí dessa imunidade tributária, tanto o local da missão, né, pessoal, quanto o chefe, né, o chefe da missão consular, ok? Tranquilos? Então, o 32 ele traz a residência do chefe, né, que é o que o 32 menciona, ok? Temos ainda que destacar que os cônsules e funcionários, eles gozam também de inviolabilidade física e imunidade processual, penal e civil, tá? Apenas no que se refere aos chamados atos de ofício, ou seja, atos praticados no exercício da função. Esses atos é que eles estariam imunes, então, à legislação penal e civil. Por exemplo, a prática da expedição fraudulenta de passaportes.
Ou seja, um agente, né, do serviço consular, ele estaria exercendo um ato de ofício, a expedição de passaportes, e acaba praticando um crime no exercício desses atos de ofício. Então, nesse caso, é que ele gozaria de inviolabilidade e não responderia pela jurisdição do Estado acreditado, tá? Temos que destacar, isso está lá no 43, tá, pessoal, da Convenção de Viena, quando fala que os funcionários consulares e os empregados consulares não estão sujeitos à jurisdição das autoridades judiciárias e administrativas do Estado receptor pelos atos realizados no exercício das funções consulares, tá? Esses crimes ou esses atos, né, de jurisdição civil, eles então estariam ligados à atividade consular e nesse caso eles não seriam puníveis pela legislação do Estado local, pela jurisdição do Estado local, e sim pela jurisdição do seu próprio Estado de origem, chamado de Estado acreditante, ok?